graça e a paz do Senhor Jesus sejam com você e com os seus. O dia da Bíblia está se aproximando e para celebrá-lo de maneira ainda mais significativa esse ano, a Sociedade Bíblica do Brasil convidou uma série de pastores e cristãos consagrados para trazer uma reflexão em torno do tema Reconciliação com Deus e consigo mesmo, que é o tema da SBB para o ano de 2025. No dia de hoje, teremos a alegria de ouvir o pastor Wagner Vailate. Ele é pastor da Igreja Batista Boas Novas, em São Paulo. O pastor Wagner é um amigo da Sociedade Bíblica do Brasil e colaborador na causa da Bíblia. Sua igreja está sempre de portas abertas para a SBB. Ele vai nos trazer uma reflexão sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, com o tema Embaixadores da Reconciliação. Ouçamos com atenção o que ele tem para nos ensinar hoje. Após a reflexão, daremos uma dica de como você e sua igreja podem celebrar o Dia da Bíblia esse ano. Pastor Wagner, é uma alegria ter o Senhor conosco. Queridos amigos, é interessante perceber que há determinados versos da palavra de Deus os quais nos chamam a atenção, e eu gostaria de citar um deles. Mas antes de citá-lo, lá no texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, a segunda epístola e o capítulo 5, verso 20, o que me chama a atenção é a expressão que o apóstolo usa: somos embaixadores de Cristo. Queridos irmãos, eu fico imaginando por um momento um embaixador que passasse por uma entrevista. Ele foi nomeado pelo seu país. Ele foi-lhe dado toda a autoridade para que ele exercesse o seu exercício de embaixador em outro país, em outra nação. Mas no momento da entrevista, assim que ele chega no outro país, imagine comigo a história que eu quero contar, colocando no seu coração essa história. De repente, a pessoa mais importante daquele país, quem sabe um primeiro-ministro, chega para esse embaixador e pergunta o seguinte: qual é a população do seu país? E de repente o embaixador diz: olha, eu não tenho certeza, todo momento nasce pessoas, eu não tenho certeza, mas olha, eu vou consultar no Google. Imagine, por exemplo, que ele diz: não, deixe isso para lá, não tem importância, depois eu pesquiso. Fale para mim um pouco a respeito do seu povo, da sua gente, da sua cultura, da arte. E a cada pergunta desse primeiro-ministro, de repente, meio gaguejando, aquele embaixador dissesse: olha, eu vou precisar consultar alguém, eu vou precisar pesquisar, eu vou precisar dizer isto, aquilo, aquele outro. Eu pergunto a você se você acreditaria no trabalho bem feito desse homem que foi nomeado realmente embaixador do seu reino, do seu país em outra nação, mas que conhece muito pouco a respeito do seu país e das suas circunstâncias. Com certeza você me diria: pastor, deixa eu dizer uma coisa, esse camarada não serve para a função dele. Pois é, quando abrimos a palavra de Deus e começamos então a manuseá-la, sabe o que acontece conosco? Nós começamos a entender melhor aquele que nos enviou e nos fez, da sua parte, embaixadores de Cristo. Da mesma forma que o embaixador terreno, ele tem que ter conhecimento, falar várias línguas e etc. Cada um de nós que somos cristãos temos um dever para com a palavra de Deus: amar esta palavra, estudar esta palavra, meditar nesta palavra, frequentar lugares onde a palavra de Deus é sempre mencionada, onde o ensino da palavra de Deus é valoroso, para que possamos ser, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, genuínos embaixadores da sua parte. Caso contrário, seremos como o embaixador da história que acabei de contar, alguém inseguro, alguém que não sabe testificar das suas convicções, alguém que tem pouco conhecimento do reino de Deus, da sua justiça, do seu Senhor, da sua palavra, dos seus ensinos, dos seus preceitos, os seus mandamentos. Então,
Quando não sabemos isso, sabe o que acontece conosco? O nosso testemunho não é relevante. Você pode se recordar comigo de que o nosso Deus Todo-Poderoso enviou seu povo a se espalhar pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho, ensinar as Escrituras Sagradas, batizar aqueles que creem. Mas, no entanto, tem que haver conteúdo. Tanto é que quando andamos em Atos dos Apóstolos um pouco mais à frente, nós vamos então ver os apóstolos dizendo que Jesus não somente mandou que eles pregassem ao povo, mas testificassem que Jesus Cristo era o Senhor que venceu a morte e ressuscitou. Ele mandou testificar ao povo. Por isso estamos precisando de embaixadores de Cristo que tenham de fato conteúdo, conhecimento bíblico, conhecimento na palavra. E quando eu olho para esse texto, o meu coração já começa a arder pela expectação do texto que diz, portanto, somos embaixadores de Cristo. Olha que expressão forte. Ele já organizou seu raciocínio e nos comissionou. Vocês são embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Ele já diz a tarefa e ele recomenda o que nós devemos fazer. É o apóstolo Paulo chegando em uma cidade cosmopolita que tinha uma grande estrutura, tinha uma estrutura política organizada, enviava os seus mensageiros para todos os povoados para influenciar pessoas. Esses eram considerados embaixadores. E agora Paulo diz a cada um de vocês cristãos da cidade de Corinto, cada um de vocês são embaixadores de Cristo. E Deus os separou para que vocês pudessem abençoar o mundo que vocês estão vivendo. O mesmo acontece conosco. Mas, queridos irmãos, precisamos ter conteúdo. Sabe por quê? Precisamos ser conhecedores das Escrituras Sagradas, para que, através desse conhecimento, possamos testificar quem é Jesus. Mas não só isso, temos que ser profundo conhecedores. Por uma razão muito simples, precisamos conhecer a palavra de Deus de modo profundo. Num tempo em que muitas vezes a rede social ocupa tanto do nosso tempo, muitas vezes não temos tempo de intimidade profunda com a palavra de Deus. É por isso que o Evangelho tem crescido no nosso país e, teimosamente, o nosso país parece que não muda, por uma razão muito simples. Falta pessoas conhecedoras da palavra de Deus e, acima de tudo, embaixadores de Cristo. Eu anotei também aqui que nós faremos isto por amor a Cristo. Afinal, fomos selados com o Espírito Santo da promessa quando cremos em Cristo Jesus. Se pedirmos ao Espírito Santo, se meditarmos na palavra de Deus, nos tornaremos, em bem pouco tempo, embaixadores da parte de Cristo. Ser embaixador de Cristo não diz respeito apenas aos pregadores, aos pastores, missionários, evangelistas. Deus fez de cada um de nós embaixadores da sua parte. Por isso, faço minha pausa aqui para terminar fazendo uma pergunta a você. Você é um genuíno embaixador da parte de Cristo? Por favor, seja sincero. Talvez num dia como o de hoje, Deus esteja dos altos céus dizendo: eu estou com saudades da intimidade e da comunhão com o meu filho, com a minha filha. Deus está com saudades de muitos de nós, porque não lemos a sua palavra, não nos aplicamos a estudar a sua palavra. E mais do que isso, quando não temos essa relação com a palavra, a nossa vida de oração, ela se torna menor, intensamente menor. Porque quando falamos com Deus, através da oração, já pressupõe que Deus tenha falado ao nosso coração, através da sua palavra. Bem, vamos parar por aqui e espero de coração que cada um de nós sejamos desafiados a cada dia pelo Espírito de Deus a sermos embaixadores da parte de Cristo. Vou ficar por aqui. Nos vemos qualquer dia desse.
Que Deus os abençoe. Como a palavra de Deus é significativa, é bonita, é eficaz. Quanta coisa a gente aprendeu hoje sobre reconciliação. Isso não pode ficar somente para nós, precisa ser compartilhado, pois a palavra transforma a vida, trazendo reconciliação com Deus e consigo mesmo. Bom, aí vai uma dica para você celebrar o Dia da Bíblia com sua igreja nesse ano. Incentive as famílias e seus filhos a se envolverem com a causa da Bíblia. Eles podem promover ações nas redes sociais para falar do Dia da Bíblia, arrecadar fundos para apoiar a distribuição bíblica no Brasil e no mundo. Também podem promover desafios entre seus amigos para compartilharem a Bíblia. O importante é incentivar as famílias e os seus filhos a usarem a criatividade para celebrar a palavra de Deus, esse presente que o Senhor deu a todos nós. Se você gostou do programa de hoje, então até o próximo programa. Obrigado por estar conosco, que Deus abençoe você e a sua família.